Shalom, pessoal. Muito boa noite. Nós estamos começando o nosso estudo bíblico. Hoje é quinta-feira, 20 horas. Estamos entrando ao vivo aqui no Instagram. Se você está vendo pelo YouTube, te convido para estar aqui com a gente no Instagram numa outra oportunidade. O perfil vai estar nos comentários aí, é o @WalterSMN, para que você possa estar com a gente ao vivo e participar, mandar pergunta, mandar comentário, enfim. Eu vou orar aqui com vocês, a gente começa o nosso estudo e aí, à medida que o pessoal for chegando, vai vendo, beleza? Então, se você puder, feche seu olho aí para a gente colocar diante do Senhor esse tempo que a gente vai ter e a gente já começa o nosso conteúdo de hoje à noite, amém? Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, muito obrigado porque o Senhor nos dá oportunidades, meu Deus, de meditar na Tua palavra e de receber a Tua palavra, meu Deus. Tua palavra é vida para nós, meu Deus. É um privilégio nós lermos a Bíblia, nós meditarmos naquilo que o Senhor deixou, meu Deus. Espírito Santo, nós precisamos daquele entendimento que só o Senhor pode dar. Nós reconhecemos as nossas fraquezas, nossas limitações. Reconhecemos, meu Deus, que somente aquilo que é do Espírito entende o que vem do Espírito, meu Pai. Então, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, porque nós queremos crescer em Ti. É o que nós oramos, nós declaramos que estamos sujeitos ao Senhor, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Bênção. Opa, a gente fecha o olho para orar, quando abre o olho já tem uma galera aqui. Bênção demais. Estou vendo aqui que tem gente nova também. Quem está aqui? Glaucio. Tudo bom, Glaucio? Deus abençoe. Chegou também o João, o Lulu, o pai está na área. Galera, como eu estava falando, nós estamos dando andamento ao nosso estudo do livro de Romanos. Hoje é o nosso quarto encontro dessa série. Nós ficamos nos dois primeiros encontros falando do capítulo 1, depois nós iniciamos o capítulo 2 e nós vamos seguir da metade do capítulo 2. Lá no capítulo 1, só para a gente colocar todo mundo aqui na mesma página, a gente viu que Paulo, ele rapidamente traz a verdade de que é dentro do Evangelho que o pecador encontra a salvação. Essa é a boa nova que ele tem para trazer para a igreja de Roma. Só que, se dentro do Evangelho a justiça de Deus é satisfeita, fora do Evangelho o homem encontra a ira divina. Então a gente vê claramente que Paulo pincela a boa nova, mas logo ele muda o foco e ele já vai falar do que acontece fora do Evangelho de Deus. Do Evangelho de Jesus. E aí, gente, nós vemos então Paulo falar, lá no capítulo 1, que a ira de Deus se revela para toda a humanidade. E aqui ele está falando dos gentios, daqueles povos que não tinham acesso à palavra revelada, à palavra escrita de Deus, como os judeus tinham, mas isso não os isentava da culpa, porque toda a humanidade, todos os povos, todas as nações têm acesso à revelação natural. Que revelação natural é essa? É aquela que o Senhor dá por meio da natureza. Quando você olha a natureza, contempla a complexidade do universo, você sabe que há um Deus Criador, que esse Deus Criador não se confunde com a criatura. E os homens deveriam ter gratidão a esse Deus Criador, se prostrar, adorar esse Deus Criador, reconhecer a sua bondade, reconhecer o seu eterno poder, mas não é o que o homem faz. O homem vira as costas para Deus e decide adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. E aí, como consequência, a gente vê que Deus vira as suas costas para o homem também. O fato de todos terem a revelação natural faz com que todos sejam justamente condenados. Ninguém vai ser condenado e falar, olha, Deus foi injusto, porque a pessoa vai ser condenada com base na revelação que ela teve, que é essa revelação natural. Mas a revelação natural, ela é suficiente para condenar, mas não é suficiente para salvar. É isso que nós vamos ver. É isso que Paulo está construindo nos primeiros capítulos aqui do livro de Romanos. A gente falou muita coisa. Se você não viu aqui, eu te convido a assistir posteriormente. Assiste essa nossa live aqui, esteja com a gente até o final. Depois você procura as nossas aulas anteriores de Romanos. O link está aqui no meu perfil do Instagram. Você entra, vai lá no meu perfil, tem um linkzinho lá em cima, você clica, vai na série de Romanos e assiste depois as 3 primeiras aulas dessa série. Tá? Depois que Paulo fala para os gentios, Paulo já estava imaginando, antecipando, que aqueles moralistas, aqueles religiosos,
eles estavam ouvindo aquilo que Paulo estava falando na sua carta, né? Estavam lá presentes quando a carta estava sendo lida, e falando, é verdade, Paulo está certíssimo, esses gentios têm que ser condenados mesmo, porque eles se voltaram contra Deus. E aí Paulo já antecipa que eles iam pensar assim, e Paulo vira e agora fala para esses moralistas. E ele fala, olha, mas vocês aí que estão achando que estão em posição melhor do que os gentios, vocês não estão. Porque vocês sabem da verdade, foram a nação eleita por Deus, mas vocês praticam tudo aquilo que vocês condenam. Então a sua posição é ainda pior, porque você é um hipócrita. Gente, você imagina um judeu recebendo isso, né? Um moralista recebendo essa lapada seca de Paulo. Que situação, né? Mas isso a gente vê claramente, ó. Romanos 2, logo no primeiro versículo, na segunda parte do primeiro versículo, quando Paulo fala, pois naquilo que você julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as coisas que condena. E aí, logo depois, Paulo vai falar que o fato de Deus retardar a punição nesses moralistas, e nos gentios também, né, em todos, muitas vezes, gente, Deus é tão misericordioso, ele é tão paciente, que ele retarda a ira. A gente peca, a gente se desvia, se afasta do caminho, transgride a lei do Senhor, e o Senhor não vai imediatamente punir a pessoa, ele dá a oportunidade. E Paulo vai virar e falar justamente isso, que o fato de Deus retardar a punição dele, não é porque ele está aquecendo com aquela atitude, é porque ele está concordando com aquilo. Não. É porque o Senhor é paciente. Ele é paciente e aguarda, dá tempo para que o homem se arrependa. Mas, se o homem não se arrepender, ele vai acumular ira para o dia da ira. Então nós terminamos, né? Isso está em Romanos 2, versículo 13, quando Paulo fala assim, olha, porque justo diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Então, moralista, se você está achando que só porque você está ouvindo a lei, que você conhece a lei de cabo a rabo, mas você não pratica, você vai ser justificado, você não vai não, viu? Se prepara. É isso que Paulo está falando. Tá? Nós encerramos no versículo 16 do capítulo 2. Hoje eu vou começar a partir do versículo 17. Então, abram suas Bíblias aí em Romanos 2, versículo 17. Amor, pega uma água natural, por favor, porque está muito gelado. Estou com a garganta um pouquinho ruim. E aí, gente, nós vamos ler então do versículo 17. Deixa eu ver aqui, eu vou ler inicialmente até o 24. A gente comenta um pouquinho e depois a gente dá andamento, beleza? Isso aí, Lulu mandou o uhul aqui, ó. Vamos lá, galera. Então, Romanos 2, versículo 17. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Veja então que Paulo claramente dá nome aos bois, né? Eu estou falando com um judeu, estou falando com você mesmo. E Paulo era judeu, tinha todo o gabarito para falar, né? Do que o judeu pensava. Paulo então começa aqui, gente, falando, olha, vocês estão aí se vangloriando pelo fato de vocês serem da linhagem de Abraão. Pelo fato de Deus ter escolhido vocês como nação, dele ter enviado a lei para vocês. Então, porque vocês conhecem a vontade de Deus, vocês estão se achando guia de cegos. Como assim guia de cegos? A palavra fala, né? A Bíblia fala, lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra é lâmpada, ela é luz que ilumina. Para eles eram os que podiam ver, porque eles tinham a palavra, eles tinham essa luz, enquanto todas as outras nações, todos os outros povos, estavam em trevas, eles não sabiam que era a vontade de Deus. Então, eles estavam se achando aqueles que conseguiam ver e guiavam os cegos. E, gente, de fato, tudo aquilo que Paulo está falando, que era usado pelos judeus para se vangloriar, era verdade. Se você parar para pensar, o judeu foi, sim,
a nação eleita do Senhor. Somente o judeu recebeu, né, a lei escrita, a verdade revelada, entendia o que era de fato que o Senhor queria para cada um deles, o que desagradava a Deus, o que aproximava o homem do Senhor. Só o judeu sabia disso. Então, de fato, naquilo em que eles se achavam, aquilo era verdade. Mas, independente disso ser verdade, qual que era o problema? A postura daqueles homens, daqueles judeus, diante dessa verdade é que era o problema, né? Porque o que era esperado deles? O esperado deles é que eles percebessem quão bom que Deus foi para com eles de ter dado a verdade, de perceber que eles mereciam era a condenação, mas eles não receberam isso. Eles receberam a verdade. Eles mereciam o mesmo que as outras nações, mas por algum motivo, Deus escolheu os judeus para fazerem uma aliança com Deus. Então, a postura deles era de humilhação. Essa era a postura esperada. Mas, ao invés de se humilhar e reconhecer a bondade de Deus, eles se exaltam. A lei, ela não é capaz de salvar ninguém, gente. A lei não salva ninguém. A lei foi dada para que os judeus e para que nós percebêssemos quão necessitados nós somos de um Salvador, porque nós não somos capazes de cumprir a lei. E os judeus não eram capazes, então eles tinham que entender era isso. Eu não consigo cumprir a lei, eu sou pecaminoso, eu sou falho, então eu dependo desse Deus. E aí, eles deveriam era levar a luz para as pessoas, de fato, era levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Mas ao invés de fazerem isso, eles apontavam os dedos para as outras nações, se achavam superiores aos demais, e acusavam, olha, vocês estão errados, vocês vão queimar. Nós é que somos bons. Então, é justamente essa postura dos judeus, desculpa, gente, era essa postura dos judeus que faz com que Paulo desse essa pancada em cima deles, né? E, gente, olha isso aqui, versículo 24. Pois como... e aí Paulo vai falar, né? Tudo aquilo que eles criticavam, mas faziam. Então ele fala, olha, você prega que não deve roubar, mas você rouba. Você diz que não pode cometer adultério, mas adultera. Lembra daquela passagem de Jesus com a mulher, com a prostituta? Que ele falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E ele estava cheio de homem que tinha adulterado. Ninguém atira pedra. Aí ele fala, você que detesta ídolos, rouba os templos? A gente falou isso quando a gente estava estudando o Antigo Testamento, e a gente vê que os judeus eles são levados, né, a tribo do sul é levada cativa para a Babilônia, a terra da idolatria, e eles são levados para a terra da idolatria por causa da idolatria deles lá em Judá, né, no Reino do Sul. A gente vê que o Reino do Norte é exterminado da face da terra, o Reino do Sul ele é levado cativo, porque eles adoravam falsos deuses, começaram a adorar Baal, Astarote, entre tantos outros. E aí eles vão parar justamente na terra da idolatria, que era a Babilônia. E lá, gente, eles mudam completamente essa parte. Eles passam a ter uma resistência enorme, a ter nojo, né, desse pecado da idolatria. Mas você lembra que tinham vários templos pagãos. Então tinha alguns que iam nesses templos pagãos e pegavam ouro. Como se fosse, eu posso pegar o ouro, gente. Então você está idolatrando porque o dinheiro é a riqueza, né? Então ele está falando, olha, você que detesta ídolos, você rouba os templos, você está praticando outro tipo de idolatria. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. E aí no versículo 24, olha isso aqui. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então o nome de Deus era denegrido entre os outros povos por causa dos judeus. E eu quero que a gente pense nisso nos dias de hoje. Porque hoje em dia, o que nós vemos de escândalo envolvendo cristãos que denigrem o nome do Senhor, não é brincadeira, né? Quantas pessoas que se afastam do evangelho, que nem dão chance para o evangelho, que tem uma resistência, porque olham para aqueles que se dizem cristãos e não vê nada de diferente. Muitas vezes vê algo pior do que vê no mundo. Eu lembro de um estudo do John Bevere, eu não lembro se foi do livro Recompensa da Honra ou se foi de algum outro. Mas ele fala de um caso, de um empresário, é um caso real, tá? Um empresário americano
Já tem muitos anos isso, na época que ligação era muito cara. E esse empresário americano, ele tinha uma funcionária que era crente. E essa funcionária, ela passava horas fazendo ligação na empresa, para não ter gastado o dinheiro dela. E dava muito prejuízo para a empresa. E aí essa mulher passava boa parte do tempo dela evangelizando, falando de Deus para os amigos, para os colegas, ao invés de trabalhar. Ela estava sendo paga para trabalhar. No horário comercial ela tinha que trabalhar, mas ela não fazia isso e ficava de conversa para cima e para baixo. E aquele homem, ele criou tanto asco com aquela mulher que ele passou a ter nojo de crente. Resistir completamente. Gente, tô com a garganta seca aqui, vocês me desculpem. Pronto. Obrigado, irmão. Passou a ter nojo de crente. Ele não queria mais ver crente lá no trabalho dele. Eu não tô chorando não pela história, tá, gente? É por causa da garganta. É porque a história é muito emocionante. Ai, Deus. Pera. Ao vivo é assim mesmo, galera. Na live, quando eu for passar pro YouTube, eu posso até tentar cortar, mas ao vivo é assim mesmo. Vocês esperem um pouquinho. Vou botar um própolis aqui que o negócio bateu bem no pontinho aqui que seca, que dá até lacrimeja aqui. Não é a história não, tá? É a garganta mesmo. Enfim, onde é que eu tava aqui na história, meu amor? Que ele pegou asco de crente. Ele pegou asco de crente. E ele não queria mais saber de crente. Ele não queria mais saber. Porque crente é ruim demais, porque não trabalha, não quer fazer nada. Só quer falar desse Jesus aí. E aí ele... Gente, a história que houve é que esse cara, depois ele morreu. Ele morreu e não se sabe se ele chegou a conhecer o Evangelho. É bem possível que ele não tenha conhecido o Evangelho e que ele não tinha se aproximado de Jesus porque ele recebeu aquele testemunho péssimo daquela moça, né? Eu já ouvi de amigos muito próximos que preferem não contratar crentes, não contratar pessoas cristãs, porque a maioria enrola, porque boa parte não faz serviço, enquanto pessoas ímpias estão aí, ó, mandando bala. Olha que testemunho péssimo, gente. Olha que péssimo. Porque sabe, gente, é inevitável. No momento em que você aceita, que as pessoas sabem que você é crente, vou botar uma pastilha aqui pra garganta. No momento que as pessoas sabem, descobrem que você é crente, ela vai te mapear. Ela vai olhar pra sua vida. Ela vai olhar pro que você tá fazendo, pro que você tá falando, para como você tá agindo, para ver se o que você tá falando e o que você tá fazendo combinam, se é isso mesmo. E eles vão associar isso a Cristo. Vão associar ao Senhor. Você imagina, gente. Outra história real agora que aconteceu comigo. Recentemente eu estava acompanhando uma obra e tinham dois homens, né? Tinham alguns trabalhando e tinham dois que estavam mais próximos. E aí os dois estavam ouvindo hip hop, depois reggae, depois sertanejo, uma música pior que a outra. E aí xingavam, contavam uma história ruim, davam enrolada. Ah, não, vamos fingir aqui que a gente tem coisa para fazer para ficar até tarde. E por aí ia. E eu pensando assim, gente, vou tentar uma oportunidade para falar de Jesus para esses dois, né? E aí comecei a puxar assunto com eles. E aí quando um deles falou o nome dele, eu não vou falar qual que é o nome aqui, mas vou dar um outro exemplo. Sei lá, Ezequiel. Quando ele falou isso, eu olhei assim, ó, tua mãe é crente, né? Com esse nome aí de profeta, com certeza sua mãe era crente. Aí ele falou, ah, não, eu sou crente, minha família é crente, minha esposa é diácona, meus filhos servem na igreja. Gente, olha isso. Quando você olha para a vida do cara, só o bagaço, mas encheu a boca. Não, eu sou crente. Quando eu fui descobrir o outro, teve uma fase que o outro namorou com uma crente, com uma mulher aí cristã, aí ele ia para a igreja, acabou o relacionamento, ele parou de ir para a igreja, e hoje não vê a menor diferença, assim.
ele nasceu num lar católico, mas ele não vê necessidade de ir para a igreja, não faz falta. E eu fiquei pensando, né? Aquele homem que conhece o evangelho, que nasceu no lar cristão, que a esposa é diácono, que os filhos servem na igreja, ele conhece o evangelho. Ele tinha que estar dando testemunho para esse amigo dele, para que aquele amigo dele visse o testemunho e pensasse, caramba, olha o que eu estou fazendo aqui, eu estou errado, né? Nossa, qual vai ser a consequência se eu continuar nesse caminho? Mas não foi o que ele fez. As escolhas daquele homem não estavam aproximando em nada o amigo dele, né, de Cristo Jesus. Eu acho que estava mais afastando, porque a pessoa olhava e pensava, bom, se isso aqui é ser cristão, então eu posso continuar como eu estou, que não vai ter problema nenhum, né? Isso é muito sério. Para pensar que você pode ser a causa de alguém se aproximar ou se afastar de Cristo. A sua forma de viver pode influenciar as pessoas e fazer com que elas se aproximem ou se afastem do Senhor Jesus. Então, muito cuidado. Ó, minha esposa espremeu um limãozinho aqui na água, trouxe pastilha, acho que agora eu vou parar de tossir. Bom, então foi isso que a gente viu Paulo falar até agora. Vamos voltar aqui, versículo 25. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então, Paulo continua o seu raciocínio e agora ele está falando da circuncisão. A circuncisão era uma das principais características de um judeu, que diferenciava o judeu do mundo, né? Todo judeu era circuncidado, todo judeu homem, né? A circuncisão era o quê? Era um corte no prepúcio, né, no órgão sexual masculino, foi instituído por Deus, e Deus entrega essa aliança, né, fala para Abraão fazer isso, com todos da casa dele, com todos os nascidos, com todos aqueles que já estivessem lá, que fossem escravos, servos, enfim, era para fazer isso. Está lá em Gênesis 17. E aí, essa circuncisão simbolizava que Abraão e a sua linhagem eram separados do Senhor. Separados, né? E olha que coisa, é no órgão reprodutor, no aparelho reprodutor, onde você lança a semente, né? Que fala de genética, que fala de continuidade. Então, essa era a circuncisão. Se você for parar para pensar, o que diferenciava os judeus demais? A circuncisão, a dieta, né? Que tinha uma dieta muito diferente da dos outros povos, a observância aos dias, né? Shabat, dias de festa e tudo mais. Então, eram as principais características. E aquele povo, os judeus, eles se vangloriavam muito nessa aliança, nesse sinal dessa aliança. Tanto que ele falava, esse incircunciso, né, para denegrir alguém. O que Paulo está falando aqui para os judeus é que a circuncisão, ela só tem valor se ele observasse a lei. Se ele não observasse a lei, essa circuncisão era o mesmo que se ele fosse incircunciso. Aquele sinal externo da aliança não quer dizer absolutamente nada se ele não vier acompanhado da transformação interior, que é o que ele simbolizava. Pensa no casamento. Tem uma aliança que vai no dedo, que é um sinal externo de um vínculo inquebrável que tem entre nós dois, entre minha esposa e eu. Certo? Mas isso aqui significa alguma coisa no dedo de um homem que trai a esposa? Que não honra o matrimônio? Que não cuida da família? Não quer dizer nada. Isso aqui não quer dizer nada. É isso que Paulo está falando. Isso aqui é o de menos. O que importa, de fato, é o que isso significa, é o que isso simboliza. É você estar fazendo aquilo que isso aqui significa.
Isso aqui significa que eu tenho uma esposa que eu devo amá-la, honrá-la, respeitá-la, olhar apenas para ela, que eu sou dela e ela é minha. Então, Paulo está falando justamente isso. Olha, você está confiando demais nesse sinal externo. Mas isso não quer dizer nada, porque ele significa que você tem uma aliança com Deus, e por ter uma aliança você tem que observar os preceitos de Deus. Mas se você não observa os preceitos de Deus, esse sinal externo já se torna uma incircuncisão. Tá? Igual o batismo hoje em dia. Tem diferença eu ser batizado? Se eu observo a lei do Senhor, tem diferença. Mas o batismo é um sinal exterior de que eu morri para o mundo e nasci para Deus. Agora, se eu me batizo e eu vou para a bagaça, isso não quer dizer nada. Não vai influenciar em nada a sua salvação. Aliás, se for influenciar, vai ser para pior, né? Porque você vai ser julgado com base nesse entendimento que você tem, né? Então, é isso que Paulo está mostrando aqui, né? Essa circuncisão na carne aponta para a circuncisão do coração, que é o que mais importa. Então, o verdadeiro judeu, o verdadeiro separado, é aquele, não que traz a marca externa da circuncisão, mas aquele que foi circuncidado no coração, que traz a marca interna da aliança com o Senhor. Tá? Bom, acho que já dá para você pensar aí que quando Paulo fala essas coisas, os judeus devem ter dado um salto e muitos ficaram indignados. E aí, Paulo, que era muito inteligente, ele já antevê algumas perguntas que seriam feitas para ele. Né? É um recurso chamado diatribe. Né? Ele já coloca no papel do opositor, faz as perguntas do opositor, ele mesmo vai e responde, para bater em qualquer argumento que alguém fosse falar. Então, aqui acabou o capítulo 2. Deixa eu ver que oração. Eu vou ler mais um pouquinho, não vou estender muito por causa da minha garganta, mas aqui acaba o capítulo 2 e Paulo então vai continuar falando, agora se colocando no papel do judeu que estava ouvindo aquilo, e Paulo já sabia os argumentos, né, ou quais eram os questionamentos que o judeu ia fazer, e ele vai listar agora esses principais questionamentos, e ele vai bater em cada um. Então, versículo 1 a versículo 7 do capítulo 3 de Romanos fala o seguinte, Romanos 3, 1 a 7, qual é então a vantagem do judeu? Então veja que Paulo está falando, está se colocando no papel do judeu que ouviu, e está falando, então qual que é a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles não anula a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Aí de novo Paulo se coloca no lugar do judeu. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, o que diremos? Seria Deus injusto por aplicar sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. A condenação destes é justa. Difícil, né? Difícil de entender o que eu estou falando. Gente, se você acha difícil de entender Romanos, seja bem-vindo ao grupo, tá? Romanos é uma carta muito complexa, que realmente a gente precisa estudar, meditar, procurar recursos para a gente poder assimilar tudo isso. Vamos tentar aqui desatar um pouquinho desse nó de tudo que a gente leu nesse trecho. Então, a primeira pergunta que Paulo faz na condição de um judeu que tentaria refutar tudo que Paulo falou, né? Então a gente viu que Paulo está falando da circuncisão, que não vale se a pessoa não observa a lei, que não adianta de nada ele receber aquela lei do Senhor se ele não cumpre, né? E aí Paulo está falando aqui, aí o judeu questionaria, já que é assim, Paulo, qual que é a vantagem de eu ser judeu? Qual que é a utilidade de eu ter me circuncidado? E aí Paulo vai agora e responde, muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ou seja, gente, para vocês, judeus, que Deus confiou os seus oráculos, a verdade, a palavra que vem do alto. Os outros povos não receberam essa verdade, mas vocês receberam essa verdade. Vocês receberam a iluminação. Volta para o capítulo 1. Paulo vira e fala, existe a revelação natural e todos os povos receberam somente essa revelação.
enquanto os judeus receberam justamente a lei escrita, posta. Essa revelação natural é suficiente para condenar todo mundo, mas ninguém consegue ser salvo por ela. Você não está vendo vantagem de você ter recebido a lei? De você ter sido a nação eleita? De você saber o que Deus de fato determina para cada um, o que agrada e o que desagrada? Você não consegue ver essa vantagem? É isso que Paulo está falando aqui. Ainda que alguns rejeitem a salvação, nós conseguimos ver essa vantagem, né? Porque os outros já estão condenados pela revelação natural. Guardadas aqui as devidas proporções. Vou tentar falar de outra forma aqui. Imagina que alguém questione o seguinte: bom, já que a salvação é individual, que diferença faz eu nascer num lar cristão, meus pais serem cristãos, ou eu nascer num lar onde todo mundo é ateu, ou todo mundo é satanista, ou todo mundo é, sei lá, espírita, ou qualquer outra religião? Que diferença faz? Gente, faz toda a diferença. Porque você vai ser, desde cedo, ensinado a andar nos caminhos do Senhor. É claro que Deus pode, sim, atrair para Ele pessoas de todas as religiões, de todos os povos. Mas a probabilidade de você, de fato, ter esse encontro com Deus é muito maior. Se você, desde cedo, conhece o caminho do Senhor. Por curiosidade, eu pesquisei aqui quantos % de cristãos que existem lá na Arábia. Tá? 10%. Não é muito, falou assim, que cresceu muito ultimamente. 10%, gente. Agora, se você tenta aí chutar na sua cabeça, se der tempo você coloca no comentário, quantos % que você acha que tem no Irã? Quantos % de cristãos que você acha que fazem parte da população do Irã? Bota aí nos comentários. Aí eu te pergunto, enquanto você vai botando, você acha que é mais fácil se uma pessoa nasce no Irã? É mais fácil uma pessoa que nasceu no Irã conhecer Jesus? Ou uma pessoa que nasceu no Brasil conhecer Jesus? Ó, o Lulu botou uns 2%. O João já foi muito mais pessimista aqui, ó, 0,00000000001. Tá entre os dois aí. Mas tá mais perto da Lulu, porque o João botou quase 0, né? Na verdade, não, tá mais perto do João. Gente, 0,5%. 0,5% da população do Irã é cristã. Então você imagina. O que é mais assim, não quero falar que a salvação é questão estatística, tá? Mas eu falo assim, em termos humanos, igual o Paulo falou, falo em termos humanos. Estatisticamente falando, qual a probabilidade? Então, o que Paulo está falando aqui é um raciocínio semelhante. Ele está falando, olha, gente, você não está vendo vantagem de você ter recebido a lei do Senhor? De você já saber do que é a vontade de Deus? Se você olhar para o Antigo Testamento, existiam pessoas gentias que foram salvas? Existiam. Consigo pensar em algumas aqui. Raabe foi salva, né? Ela era lá de Jericó, quando Jericó foi conquistada. Aí você pensa aqui no general Amã, que era um sírio, que foi salvo também. Ruth, a moabita, foi salva. Mas, olha como poucos foram alcançados. E quantos judeus foram alcançados pela salvação? Então, Paulo está falando justamente isso, né? Esse raciocínio de vocês é errado, tá? Bom, fora uma questão, né? A gente pode trazer para hoje em dia. A gente fala tanto aqui da importância de nós lermos a Bíblia e entendermos o contexto, o momento em que ela foi falado, qual que era a realidade que aquele povo estava vivendo quando eles ouviram aquilo ali. Porque nós temos que pensar no que aquilo ali queria dizer naquela época. E aí depois que a gente entende naquela época, a gente traz para o dia de hoje. Senão você descontextualiza. Os judeus, eles já sabem, já tem a cultura, já tem o entendimento da língua, é muito mais fácil de entender, de acessar os códigos, de receber tesouros tão preciosos que para quem não é judeu, quem não entende a língua, é muito mais difícil, né? Então, mais uma vantagem aí, né? Aí ele continua, ó. Vamos lá.
Então isso tudo está na primeira parte. Qual é a vantagem de ser judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aí Paulo continua, novamente trazendo um questionamento que os judeus poderiam fazer. Bom, mas se alguns não creram, será que a incredulidade deles não anula a fidelidade de Deus? Ou seja, Deus deu então a sua lei para o seu povo, e nessa lei ele falou a forma de você alcançar a salvação, falou do Messias. Mas alguns, né, muitos, mas alguns aqui, amaciou, muitos não creram. Isso não significa que a fidelidade de Deus está anulada? Deus abandonou essas pessoas, que Deus desistiu da aliança que ele fez? E aí Paulo fala, de modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. A resposta, né, para essa pergunta, a resposta completa, ela está lá na frente, no capítulo 9 de Romanos. Para você entender, eu vou ler aqui, versículo 6, fala o seguinte, olha. Romanos 9, 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a serem filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. A palavra de Deus não falha, nunca falha, ela é sempre verdadeira. A aliança do Senhor ela foi estabelecida e ela permanece válida. E o Senhor fez uma aliança com Abraão e sua descendência, de que por meio dele seriam benditas as nações, tudo mais, ser uma aliança perpétua. Gente, essa aliança do Senhor, ela continua sendo válida e aplicável. Mas o que ele está falando aqui é que ela é para o remanescente. É para aquele que se apropria pela fé. Não é simplesmente pela linhagem natural de Abraão. Então não é porque você tem uma descendência natural, se você rastrear sua genética, você vai chegar lá em Abraão, que você é herdeiro dessa promessa necessariamente. Não, nós, pela fé, somos herdeiros de Abraão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, é isso que Paulo está falando aqui. O fato de alguns judeus terem se afastado não significa que aquela aliança que Deus fez lá atrás foi quebrada. E ela foi quebrada por causa desses judeus, da parte deles, não da parte do Senhor. A aliança da parte do Senhor permanece válida para todo aquele que se apropria pela fé. Tanto que quando você vai lá para o Evangelho, tem uma hora que Jesus bate nos judeus e ele fala, vocês estão se vangloriando aí por ser judeus, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então não fica ligado ao sangue, não, ao DNA, tá? Então, a única coisa que essa incredulidade prova é que Deus é sempre verdadeiro e o homem é sempre falso. E aí depois, Paulo vai e ele cita, ó, como está escrito, aqui a gente está no versículo 4, tá? Para que seja justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Gente, isso aqui, Paulo agora está citando uma passagem muito conhecida para os judeus, que é lá do Salmo 51, Salmo de Davi, que foi escrito por Davi logo depois que ele trai com Batseba, manda Urias para a guerra, Urias para que ele morresse de fato, né, para cobertar o seu pecado. E aí depois Davi percebe o que fez, ele se arrepende e ele escreve esse salmo de arrependimento, um salmo muito bonito, Salmo 51. E lá no versículo 4, Davi vira para Deus e fala, contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Tá? Então é isso que Paulo fala aqui, para que seja justificado nas tuas palavras e venha vencer quando fores julgado. Eu peguei uma outra versão para ficar mais fácil o entendimento aqui. Né? Então Davi está virando e falando assim, Davi, né? Olha, Deus me condenou, Deus me puniu, e ele foi justo quando ele fez isso, porque foi uma sentença devida por causa do meu pecado. Mas, gente, isso não significava que Davi tinha sido abandonado por Deus. Então essa história dos judeus, olha, já que Deus está me punindo, é porque ele me abandonou, isso não é verdade. É isso que a gente está vendo aqui Paulo falar com os seus destinatários. Tá? Então, da mesma forma que Deus estava castigando, que Deus castigou Davi, ele estava castigando a nação de Israel, e isso não significava que tinha abandonado ou quebrado a sua aliança. E aí, versículo 5,
Aí Paulo volta a se colocar na posição do judeu. Tô acabando, tá, gente? Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, o que diremos? Seria Deus injusto por aplicar sua ira? Ou seja, bom, toda vez que eu sou injusto, então Deus vai e aplica a sua justiça. Então, quando eu sou injusto, eu estou evidenciando o tanto que Deus é justo, porque eu estou dando a Deus a oportunidade de ser justo, enquanto eu sou injusto, de aplicar a sua justiça. Então, já que é assim, Deus não pode se irar contra mim, porque eu estou ajudando o Senhor, eu estou ajudando. Né? Aquela ideia, isso é inclusive uma ideia perigosa que tinha na época, porque a gente sabe, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Mas aí muitos estavam usando isso para falar, então, quanto mais eu pecar, melhor, porque mais Deus vai ter oportunidade de manifestar a graça dele. Hoje a gente tem a hipergraça, que é muito parecida, né? Olha que impressionante. E aí Paulo vai e reforça. Gente, isso é um argumento tão absurdo que Paulo ainda fala assim, olha, seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala em termos humanos. Você diz assim, olha, eu estou falando isso aqui porque é o argumento que muita gente vai trazer. Então estou falando como se fosse uma pessoa trazendo esse argumento, porque eu sei que tem gente que pensa dessa forma. É isso que Paulo está falando aqui nessa passagem. Né? E aí ele fala, é claro que não. Do contrário, como é que Deus vai julgar o mundo? Né? Todo judeu sabia que ia ter um dia em que Deus ia julgar o mundo. E ele achava que ele ia estar livre da condenação e que o mundo todo ia estar perdido. E Paulo vira e fala, ué, se você pecar, né? Se você agir de forma injusta, você está ajudando Deus para que ele seja justo? Como é que Deus vai julgar todo mundo se ele não puder aplicar a punição em ninguém? Já que está todo mundo só ajudando, né? Só sendo legal com ele. Então Paulo está falando isso, olha, é claro que não. Como é que ele vai julgar o mundo? E aí ele repete o argumento do outro, né? Se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que eu sou condenado como um pecador? E aí ele continua, e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, pratiquemos o mal para que nos venha o que é bom? E aí Paulo termina e fala, olha, a condenação deles é justa. Eu não vou nem perder tempo aqui, porque vocês justamente serão condenados, porque esse argumento é só uma desculpa que vocês estão querendo ter para continuar pecando. É isso que Paulo está falando. Tá? Bom, e aí, último versículo da nossa noite, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Nós judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Paulo não está sendo contraditório, está falando assim, olha, diante de tudo isso, nós não temos vantagem em relação à nossa salvação, no sentido de que nós também estamos debaixo do pecado, ou seja, nós também precisamos de um Salvador. Então, Paulo está construindo esse raciocínio para mostrar que todos, sem exceção, foram alcançados pelo pecado, todos, sem exceção, estão perdidos, se não for por um Salvador. Jovem, idoso, mulher, homem, judeu, grego, todo mundo sem exceção. Tá? A gente vai continuar no versículo 10 na semana que vem, se Deus quiser. Tem uma chance de eu não conseguir. Já sei que vai ter, parece que vai ter convocação lá no trabalho. Se eu não conseguir, na outra semana a gente tá aqui em nome de Jesus. Tá bom, gente? Eu sei que essa parte aqui, gente, é um trecho muito difícil, bem complicado. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, depois vocês fiquem à vontade para mandar uma mensagem, para avisar que a gente tenta explorar isso de outra forma, ver se a gente consegue explicar de outra maneira. Tá bom? Vamos só consagrar esse tempo aqui, né? Encerrar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado pelo teu ensinamento, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque por meio dela nós crescemos, nós amadurecemos. Por meio dela, meu Deus, nós somos limpos e somos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Nós pedimos para que o Senhor nos ajude, meu Deus, a viver esse evangelho. A viver, meu Deus, a ter a circuncisão no coração, Pai. A não apenas lermos, ouvirmos a lei, mas principalmente a praticarmos a lei, meu Deus. Nós queremos ser praticantes da verdade, para que o seu nome não seja blasfemado, para que o seu nome não seja denegrido por meio das nossas vidas. Pelo contrário, para que as pessoas olhem para nós, vejam Cristo e queiram se aproximar de Jesus. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. E a Ti nós clamamos por isso. Em nome de Jesus, amém. Beleza. Gente, obrigado pela presença de vocês, pela participação. Na semana que vem tem mais. Agora que está acabando aqui, minha garganta ficou boa. Mas é isso mesmo.
Deus quiser, na semana que vem vai estar zero bala. Gente, um abração para todo mundo. Não vou me estender mais não, só por causa da garganta mesmo. Mas valeu demais. Fiquem com Deus. A gente se vê então na próxima quinta, se tudo der certo, senão numa outra quinta. Beijo para vocês, beijo no coração e até mais.